Você já se perguntou qual o caminho que os receptivos de turismo percorrem para te deixar em Bento Gonçalves e buscar em Carlos Barbosa no famoso passeio do trem do vinho na Serra Gaúcha? Embarque conosco nesta viagem que desvenda o trajeto paralelo à linha férrea mais famosa da América Latina e reviva a magia da Maria Fumaça por um novo ângulo com paisagens deslumbrantes. Seja muito bem-vindo a mais uma jornada pelas histórias do Rio Grande do Sul. Estamos na estação ferroviária de Bento Gonçalves, que é um marco histórico. É a principal estação de embarque e desembarque para o trem turístico Maria Fumaça. Além disso, o conjunto da obra remonta ao início do século XX. Foi inaugurada em 1919. Sua arquitetura preservada apresenta detalhes da construção que ecoam os tempos áureos da ferrovia, época que o trem impulsionava o desenvolvimento da região, escoando a produção vinícola e conectando pessoas, e hoje prepara uma verdadeira viagem no tempo. A imponente locomotiva a vapor é a grande estrela deste cenário. Nosso roteiro terá um sabor especial. Desvendaremos de carro o caminho que os receptivos turísticos percorrem para levar e buscar nas estações do icônico trem turístico Maria Fumaça, partindo dessa histórica estação de Bento Gonçalves, rumo à charmosa estação de Garibaldi e, posteriormente, Carlos Barbosa. Finalmente chegou um daqueles dias mais aguardados. Desde a inesquecível experiência da Maria Fumaça, há quase 2 décadas com nossos amigos gaúchos, eu nutria uma curiosidade especial em conhecer este trajeto pela rodovia. Quero entender o caminho percorrido pelo motorista do receptivo que contratamos em Gramado, que nos deixou aqui em Bento Gonçalves e nos encontrou em Carlos Barbosa para retornarmos a Gramado. Acho que será bem bacana e para isso eu conto com a sua presença nessa carona, sob uma perspectiva diferente, explorando cada detalhe da ligação entre essas cidades que respiram história e cultura italiana. E se você ainda não nos conhece, muito prazer, somos Denise e Brito e o nosso foco é capturar a essência de cada cantinho pelas estradas e cidades do Sul, sem interferências comerciais, viajando e revelando as belezas naturais em alta definição e principalmente compartilhar a riqueza histórica e geográfica dessa região que encanta. Queremos que você se sinta parte da nossa jornada, vivenciando cada detalhe como se estivesse aqui. Portanto, viaje conosco pelo belo e encantador sul do Brasil através do nosso olhar. Aceite nosso convite e acomode-se. Desfrute de cada instante deste passeio cheio de encantos. Partiremos de Bento Gonçalves pela BR-470 no sentido sul. A pipa pórtico à frente já foi tema em nossa chegada à cidade.
Aqui à direita, avistamos as indicações para Veranópolis, Nova Prata, a Rota Vale do Rio das Antas e também a Rota das Cantinas Históricas. Neste trecho, a atenção é redobrada, pois além do posto da Polícia Rodoviária Federal, radares estão em operação. Atenção, radar fixo, velocidade 50. Atenção, radar fixo, velocidade 50. Atenção, radar fixo, velocidade 50. À nossa direita localiza-se o acesso ao Vale dos Vinhedos, Monte Belo do Sul e Santa Teresa. Recentemente, exploramos essa região e o conteúdo dessa viagem está disponível no link da descrição. Aliás, no mesmo link, você poderá acompanhar nossa jornada completa, desde a partida na nossa casa em Indaial, no Vale Europeu Catarinense,
até a chegada a Bento Gonçalves, passando pela Serra Catarinense, a chegada ao Rio Grande do Sul por Vacaria, a visita à charmosa Antônio Prado e um passeio por Flores da Cunha. Enfim, não para por aí. Atravessamos o limite com Garibaldi e já estamos oficialmente na capital nacional do espumante. Sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Neste trevo à frente, temos a junção da Rota do Sol com a BR-470. Inclusive, foi por aqui que chegamos a Bento Gonçalves. À nossa esquerda, a Rota do Sol dá acesso a Pinto Bandeira, Nova Roma do Sul, Farroupilha e tantas outras que viajamos quando chegamos ao Rio Grande do Sul. A rota segue agora junto com a 470 por alguns quilômetros. Mais à frente, ela pega o sentido oeste e a BR segue em frente, rumo ao centro-sul do estado, finalizando em Camaquã. Passaremos pelo viaduto sobre a rede ferroviária. Certamente a Maria Fumaça passa por aqui e nós seguimos de carro, desvendando o trajeto paralelo.
Atenção, radar fixo, velocidade 60. Já estamos nos aproximando do acesso ao centro de Garibaldi, que também é profundamente marcada pela imigração italiana e renomada por seus espumantes de excelência. A Rota do Sol segue em frente. Quando formos a Carlos Barbosa, vou te mostrar onde ela deixa a BR-470 e segue rumo ao oeste. Já estamos quase chegando. A estação ferroviária está bem próxima daqui. Ao centro do vídeo é possível avistarmos uma das unidades da gigante Tramontina. Ao nosso lado esquerdo, a linha férrea já nos acompanha. Esta empresa, à esquerda, é mais uma das unidades Tramontina e logo à frente encontraremos a Cooperativa Vinícola Garibaldi. Não seria bem este o acesso que buscamos. Vamos adiante para acessarmos a entrada principal, digamos assim.
A cooperativa Vinícola Garibaldi, aqui ao lado, é uma das mais importantes e tradicionais cooperativas vinícolas do Brasil. Foi fundada em 1931. A sua história se entrelaça com a própria história da imigração italiana na região e o desenvolvimento da vitivinicultura na Serra Gaúcha. A cooperativa nasceu da união de 63 famílias de viticultores da região de Garibaldi e atualmente estima-se que conte com a participação de mais de 400 famílias de viticultores. O pilar principal da cooperativa é a força do cooperativismo, que se manifesta na união dos produtores, na valorização do seu trabalho, na busca pela qualidade dos produtos e no compromisso com o desenvolvimento sustentável da região. A cooperativa é um exemplo de como a colaboração pode gerar benefício para todos os envolvidos na cadeia produtiva da uva e do vinho. Aqui estamos e coincidentemente no momento em que o passeio da Maria Fumaça faz aquela parada especial para a degustação dos vinhos e sucos da Vinícola Garibaldi. A estação ferroviária de Garibaldi, inaugurada em 1909, marcou o início da operação da ferrovia que ligava a região, impulsionando o desenvolvimento econômico e social da cidade e de toda a Serra Gaúcha. Deu saudades deste passeio do trem turístico, trouxe à tona momentos memoráveis que vivenciamos com os nossos amigos aqui do Rio Grande do Sul, que na verdade a vida nos apresentou lá em Campinas, há quase 2 décadas, mas em breve nos veremos, eles já aguardam a nossa visita. No passado, a estação de Garibaldi foi fundamental para conectar a cidade com outras regiões, facilitando o transporte de pessoas e a circulação de mercadorias, impulsionando a economia local, especialmente a produção de vinho e outros produtos agrícolas. Na verdade, as estações Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa desempenham um papel crucial na preservação da memória da imigração italiana e da importância da ferrovia para a formação da identidade da Serra Gaúcha. No próximo episódio, chegaremos à estação de Carlos Barbosa e retornaremos a Bento Gonçalves. Conheceremos também algumas unidades da Tramontina na região. Gratidão por nos acompanhar nessa etapa da nossa viagem. Fique bem, fique com Deus e até breve.